Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Eu sou o Thiago. Primeiramente quero dizer que estou muito feliz de estar participando, ainda que à distância, do 13º Colóquio de Cartografia para Crianças Escolares. Em outras oportunidades, outros eventos, eu estive presencialmente apresentando trabalho em Minas, Goiânia, São Paulo, mas dessa vez precisou ser assim. Estamos numa finalização de trimestre, reunião de pais e fechamento de notas, não consegui estar aí, mas de qualquer jeito vou fazer a apresentação do nosso trabalho, que é uma sequência didática pensada para os 8º anos. Eu e o Rodrigo trabalhamos no mesmo colégio, aqui em Rio Claro, interior de São Paulo. Eu professor de geografia, ele historiador e o nosso coordenador. E pensamos aí como trabalhar as migrações contemporâneas na África e na América, partindo dos mapas analógicos, digitais e dos jogos. A apresentação consiste basicamente na nossa sequência didática, por hora sem nenhuma discussão mais aprofundada sobre a sequência didática, o conceito e gamificação, por exemplo. Bom, questões iniciais quando a gente pensou nessa sequência didática. Como trabalhar as migrações, especialmente na África e na América, de maneira que se distanciasse daquela aula expositiva ou expositiva dialogada. Isso porque no 7º ano as migrações também aparecem no conteúdo de geografia e um longo trabalho já havia sido feito com os alunos, então o que trazer de diferente, uma outra abordagem? E seria possível abordar temas por vezes tão dramáticos através de jogos como que a cartografia poderia ser o ponto de partida para todas as etapas da aula. Então estruturamos uma sequência didática pensando nesse capítulo 2, migrações, exemplos africanos e americanos, mas sem desconsiderar outros aspectos demográficos e inclusive de físicos da América e da África. A sequência didática foi estruturada nesses 3 eixos. Claro que inicialmente tivemos algumas aulas expositivas, retomando alguns conceitos das migrações. Depois, no primeiro momento dessa sequência didática, depois dessas aulas mais expositivas, os alunos criaram enigmas sobre migrações. Não sei se conhecem aqueles jogos do tipo Enigma, que o narrador conta um pedaço da história e os ouvintes precisam adivinhar o começo da história, sendo que o narrador só pode usar sim, não ou irrelevante. Então, a ideia era os alunos criarem histórias de migração a partir de informações que nós demos, para que os demais adivinhassem o começo da história e todas as nuances ali da história que criaram. No segundo momento, eles mapearam essas rotas migratórias utilizando o Google My Maps, incluindo dados demográficos. E no terceiro momento, que estamos em fase de execução, essas semanas, um formulário incluindo aspectos também físicos da América e da África, e que serviu como uma avaliação final da sequência didática. Bom, para os alunos criarem essas histórias, esses enigmas, claro que eles não partiram do zero. Cada grupo recebeu um atlas e uma ficha como essa que eu estou mostrando, com elementos que deveriam constar nas suas histórias. Cada ficha era diferente, com lugares diferentes, com formas e tempos diferentes de migração. Algumas eram temporárias, voluntárias, essa no caso forçada, definitiva. O personagem ou os personagens deveriam sair do Sudão e ir diretamente para outro país em outro continente, uma migração intercontinental. Essas informações nós demos, essas fichas, e o restante da história, eles que deveriam criar, os personagens, meios de transporte, locais de destino, motivos da imigração e um breve resumo do caso. Para a pista, para os alunos darem uma pista dessa história que eles criaram, nós sugerimos que, usando o atlas escolar, eles desenhassem, representassem o contorno dos territórios, de onde eles saíram, para onde chegaram, meios de transporte. E aí, essas seriam as pistas iniciais. Os demais grupos também com atlas, observando os contornos, bandeiras, eventuais bandeiras que eles desenharam, eles deveriam ir dando palpites da história, do início da história. E os narradores
só respondiam sim, não ou irrelevante. Foi muito interessante, todos conseguiram, tiveram suas histórias assim descobertas, vamos dizer assim. Então, alguns exemplos desses cartazes que eram as dicas. No primeiro, uma migração intercontinental, as alunas desenharam o contorno dos países, o meio de transporte. O segundo, eles desenharam bandeiras e lugares de passagem desses imigrantes. Nessa imagem 4, desenharam a bandeira, formas do relevo, o personagem. Na segunda também, contornos territoriais dos continentes, no caso, os personagens, alguns lugares marcados e um meio de transporte. Bom, depois dessa etapa, a segunda seria espacializar essas histórias. Utilizamos o Google My Maps e, como critério para esse mapeamento, os alunos deveriam inserir no mapa ícones coerentes, linhas trazendo ideia de fluxo, o texto que eles criaram e informações demográficas sobre o lugar de partida e de chegada. A gente, nos apoiando aqui na professora Sônia Castelar, a gente acredita que a cartografia é uma linguagem fundamental para o ensino de geografia, que articula fatos, conceitos, sistemas conceituais que permitem ser e escrever as características do território. Foi a nossa opção metodológica a partir da cartografia para trabalhar a migração. E aqui estão alguns resultados desses mapas, dessa espacialização das histórias de migração. Os alunos, na sua maioria, usaram as bandeiras, as linhas, que era uma das exigências, trazendo essa ideia de fluxo migratório. À medida que você clica nesses ícones, vão abrindo as histórias, as características que eles colocaram. Esse aqui de outra turma. E esse é da terceira turma. Também usaram ícones. Essa turma aqui em especial não usou nenhum ícone diferente, não mudou tanto o ícone, ou seja, não respeitaram tanto os critérios que nós pedimos para eles alterarem os ícones. E na fase atual, a gente está desenvolvendo esse formulário com aspectos físicos, que são os próximos capítulos, que nós estamos trabalhando já. Por exemplo, saiu do Sudão e foi para Guatemala, olhando os mapas topográficos, que tipo de relevo ele vai encontrar, se ele saiu da costa leste da América e foi para a costa oeste, América do Sul, quais as diferenças de relevo. Então, nesse formulário final, a gente procura agregar aí aspectos migratórios, demográficos de forma geral e físicos da América e da África. De maneira geral, a gente avalia que a sequência didática foi extremamente rica, permitindo que os alunos mostrassem a sua criatividade, exercitassem ali o poder imaginativo e interpretassem as histórias dos colegas e posteriormente espacializassem isso no Google My Maps. E no final, com o formulário, entendendo que não há uma dicotomia entre físico e humano. Se as pessoas estão saindo de um lugar, esse lugar tem características físicas que influenciam também nas suas escolhas, modos de vida e por aí vai. Bom, meu tempo está encerrando. Espero que tenham compreendido a nossa sequência e que eu possa seguir essa conversa com quem quem desejar pode me enviar um e-mail, aí ele está aberto ao diálogo. E é isso, obrigado e um bom evento a todos.